Porque era o tempo em que aquilo tinha que manifestar. Cristo, quando Ele morreu, Ele bradou com grande voz. Aquela voz preparou os santos, que você já lê Mateus 27, 52, e diz que eles levantaram na morte dele. Deixa eu pegar aqui. Você vê que eles não saíam do sepulcro. Houve uma ressurreição que ele diz que Ele bradou com grande voz. E quando Ele bradou com grande voz, e muitos corpos dos santos saíram do sepulcro. Vou abrir 27. 52 ou 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E o que aconteceu? Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, venderam-se as pedras. E já você lê, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos dormiram, foram ressuscitados. Parece que aconteceu exatamente no momento que Ele tratou. Mas você tem que continuar lendo e sair do sepulcro depois da ressurreição dele. Porque Ele era o molho movido, Ele era a primícia, Ele era o primeiro que amadureceu, Ele era o filho do grão. E Ele sai do sepulcro, e eles vêm seguindo Ele. Então cumpre aí Salmo 124: levantai o porto das vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Quando você observa agora no tempo do entardecer, Ele saiu do trono. O que acontece? Teve que haver três coisas que se comprando: alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus. O que isso produz? Uma ressurreição. Era o tempo do entardecer. Mas a noiva, ela é chamada, aquela voz soa para ela, aqueles sete trovões, aquelas 7 letras, no amanhecer. Ela tem que ser despertada. Ela foi despertada pela voz do Filho do Homem. Nós temos aí 3 vezes 3, é um número perfeito. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá entre 6 e 9 horas da manhã, porque a trombeta do Senhor soará. Olha o que ele cita: 1 Tessalonicenses 4, 17. A trombeta soa, é a trombeta do 7º anjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Tem que ressuscitar, tem que sair dos sepulcros. Mas a voz da ressurreição, ela já soou. Aleluia. Glória a Deus. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. Nós simplesmente usamos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, são arrebatados. Nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isso aqui. Vamos começar com o versículo 13. Não quero, irmãos, sejais ignorantes. Não quero que vocês achem que Brana tem que ressuscitar primeiro e chamar os outros para ressuscitar. Não, Ele sai primeiro. Ele é o cabeça da era da noiva. E o que acontece então? Aqueles que dormiram, eles seguem, mas o poder, a voz que tem que despertar, a questão da sepultura, foi nos dias da voz do 7º anjo. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você vê, Deus os tornará a trazer com Ele. E parece que Deus teve que morrer de novo. Deus os tornará a trazer aqueles que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer. Cristo teve que morrer para poder trazer aqueles que estavam aguardando na 6ª dimensão. Brandon teve que morrer para poder trazer, porque eles disseram lá na visão, na 6ª dimensão, irmão Brandon, quando conta esta mensagem não é rejeitado, ele disse: nós voltaremos contigo à terra. Tu és nosso líder, você nasceu um líder, né? Deus tem que trazer de volta. Mas quem que vira ali o cabeça da era para trazer aquela ressurreição, para liderar aquela saída dos sepulcros? Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois isto é a palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, que é estorvar, impedir. Os que estão vivos não impedirão isso de acontecer. Agora escutem, porque diz: o mesmo Senhor descerá dos seus alaridos com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele descerá com essas 3 coisas, né? Como ele fala aqui no 130, 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça, antes que ele tenha que aparecer.
encontrar nos ares, que no arrebatamento ele não deixa na terra, ele está nos ares, mas para a vida do Filho do Homem, ele pisa na terra através do 7º anjo. Um alarido, uma voz, uma trombeta tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas três quando ele estiver descendo. A voz de arcanjo também, irmão Branco? A voz de arcanjo também quando ele estiver descendo. Deixa eu ver aqui, 141, dentro da mesma mensagem. O arrebatamento. Primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, um alarido. O que é isso? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, não a 6ª. A 7ª, aí vem os esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Elas prepararam. Algumas delas descobriram que tem mesmo que um azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Porém, é o tempo de preparação de lâmpadas. Quando Malaquias 4 sair. É tempo de Malaquias 4, ele diz. Lucas 17, o seu tempo, preparando. Todas as profecias que foram perfeitamente por ordem para esse dia, na Escritura, nós vemos isso vivendo bem ali. O que nós vemos? Aquele tempo de preparação. Veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão, irmã. Quando Deus, no céu, sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. Eu queria dizer, você simplesmente deveria andar comigo um pouco aí. É simplesmente tremendo. Quando você vê, ele está falando algo que ele viu. Você deveria andar aí um pouco, mas ele não vai vir para aqui, ele veio para o 7º anjo. Você deveria andar por aí um pouco. É simplesmente tremendo. Vê Deus vir do céu. Que foi isso, irmãos? Ele diz, se levantar perante grupos de homens. Se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isto é a verdade, está a Bíblia aberta, está vendo? Correto. Nós estamos aqui, ou nós estamos, irmão Branco, e o sistema denominacional está morto, está acabado. Ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso que faz com que a palha do campo fuja disto. Entre em Cristo. Não diga eu pertenço a metodista, batista, a pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Não me importa o que alguém diga. Então Deus torna essa coisa manifestada. Alguém mais pode dizer ao contrário, que está no futuro, que primeiro tem que ressuscitar, tem que revelar-se no céu, tem que falar, tem que só chamar os mortos da sepultura. Mas você e eu somos chamados a crer no que já sucedeu. E Deus é quem carrega, Deus é quem é responsável por manifestar isto. Aleluia. Deus se encarrega de manifestar. Porque você, quando ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como por água sobre alguma outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Ele tem que manifestar estas coisas somente para a noiva. Deixa eu pegar mais aqui na mensagem primeiro céu, 105. Veja, agora é seu eleito. 104. Enquanto ela estava ausente, o noivo veio. E a noiva entrou. Então aquele remanescente ali, as que eram absolutamente virtuosas, a igreja foi deixada do lado de fora. Ele disse, haverá choro e pranto e ranger de dentes. Veja, agora é seu eleito, o E maiúsculo. E quando o som vier, vem o noivo. Então cada um daqueles que dormiram, no decorrer daquelas eras, despertou. Cada um. Veja, não é que Deus, como pensaríamos, simplesmente vai procurar para si uns poucos milhares de pessoas desta era e tomá-las. É o próprio eleito de cada era que despertou. É o próprio eleito. Essa é a razão por que Cristo tem que permanecer no trono de mediação aqui atrás. Isso já aconteceu como intercessor, até que esse último venha. Quem era o último? Era Abraão, na última era. E estas revelações, que o arrebatamento é uma revelação, o batismo do Espírito Santo é uma revelação, a ressurreição dos mortos tem que ser uma revelação primeiro. Estas revelações então do que tem sucedido se abrem para as pessoas e elas veem não o que acontecerá, o que aconteceu. Estão vendo? Entendem agora? Aí a congregação diz amém. Notem, os outros mortos
trono. Eles não viram quando a voz de arcanjo soou. E eles não reviveram. Eles não tinham fé de arrebatamento. Eles não reviveram. Eles não foram aperfeiçoados em 7 letras. Eles têm que permanecer nos sepulcros por 1000 anos. Porque a ressurreição do entardecer, a ressurreição da noite, é só para aquele que tem o nome escrito no livro da vida e que não foi buscado. Eles têm que ficar aguardando algo no futuro. Tem que esperar cura divina e tentar segurar o povo com dores, com exibições. Porque eles não têm nada que ancora na alma. Como Paulo disse, temos a fé como âncora segura que penetra além do véu. Não está olhando o natural, não está olhando essa cortina do tempo. Porque você já atravessou aquela cortina uma vez. E hoje você está aqui, manifestado sobre a terra, para reconhecer que você já estava ali do outro lado. É isso que Cristo veio fazer em Branham. Quando ele levantou ele entre o céu e a terra, era para mostrar que o tempo da perfeição para a noiva chegou. E ela pôde se levantar dentre os mortos, ela pôde ser despertada do sono denominacional, e agora ela está sendo aprontada pela mensagem do Apocalipse 18:11, o sacerdote movendo o óleo. Para quem está movendo o óleo? Para a aceitação desta congregação, para a aceitação da minha alma. Para isso estamos aqui. Isso é a Bíblia, isso é a mensagem de irmão Branham, que você não pode esperar isso no futuro, um poder, qualquer coisa, uma fé. Eu creio. Sua fézinha não serve, tem que ser a fé dele. A fé do Filho, a fé do grão. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Você pode crer. Amém? Você pode entender que estas coisas, irmão Branham fala, uma ressurreição vai entardecer. E logo após ele vem na mensagem, o arrebatamento diz que isso vai suceder entre as 6 e as 12. Você diz, um combate aí. Irmão Branham fala uma coisa, depois diz outra coisa. É o entardecer da sua mensagem. É o entardecer para a igreja. É o entardecer espiritual. É a última era da igreja. Mas a ressurreição é no amanhecer. O que amanhecer? O que já sucedeu. Quando o céu foi rompido, quando os anjos guardaram o silêncio, porque ninguém podia perder aquele espetáculo agora. A coisa que eles não sabiam, só havia isso que Deus reservou até nos anjos. Anjos não sabiam, nem o arcanjo, nem o querubim. Todos guardaram o silêncio, porque o grande segredo, como a coisa ia funcionar, Deus começou agora a mover a coisa. Ele vem, aparece no meio daqueles 6 anjos, porque ele era o 7º na constelação. Porque ele vem, ele faz e vê o seu anjo correspondente. Os outros anjos estavam ali e não tinham o seu correspondente em carne ainda. Tinha o anjo de Paulo aí, tinha o anjo de Irineu, de Marco, de Columba, aqueles 6 estavam ali, mas somente um tinha o seu anjo correspondente, que era o 7º anjo celestial. Ele observou, tu estás aqui. Que ele voou para ele, e o carregou. O que era isso? Era a mensagem indo adiante. Que o mensageiro da mensagem havia tornado o mole, havia chegado ao amadurecimento, agora já podia ser movido. Ele vai e toma, agita ele dentro do povo, agita novo nome, 7 céus. As pessoas estão olhando no alto, procurando algo que já sucedeu, já veio. Aleluia. 152 na mensagem, o arrebatamento ainda. Agora é a primeira coisa, o toque. A primeira coisa, uma trombeta. Toque, trombeta, um alarido, então uma voz. Então o toque é a voz. Alarido, melhor. Trombeta. Um alarido, então uma voz, então uma trombeta. Assim trombeta hoje. Mas são 3 coisas, né? Alarido, a voz de arcanjo e a trombeta. Ok? O alarido, um mensageiro aprontando o povo. Não é? É o alarido. Quem era o alarido? Branham. O alarido estava ali, tentando aprontar o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. A mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Reunindo a noiva, é o que tinha que vir primeiro, o alarido. Esse alarido dos trovões, esse alarido dos céus, reunindo a noiva. E o que sucede? E então a ressurreição dos mortos.
ressurreição dos mortos, não sou eu. Não é você, não é João. Quem produz essa fé de arrebatamento hoje é o ministério de João. Mas para a ressurreição, você tem que estar identificado e saber que está lá atrás. A ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso é a voz de arcanjo. E ele só deu a voz de arcanjo ao Filho do Homem. Porque ele tem o poder para julgar, porque é o Filho do Homem. Ele veio para manifestar Deus em plenitude, para ser Deus para o povo. E o sacerdote veio para ser profeta perante o povo e mover aquele morro e dizer: olha o que tem sucedido, escute, veja o que tem acontecido. Tem que ser revelado nos nossos corações. Aleluia. Foi uma trombeta, a seguinte, uma voz, um alarido, uma trombeta. A terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa, que a trombeta da mensagem está chamando para a ceia das bodas. Isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Então teve que sair sua mensagem, o alarido, e a voz de arcanjo, e a trombeta. Tudo isso agora está operando o rabo da noiva. O que você hoje está ouvindo, irmão? Esse alarido, essa trombeta que está te aprontando, te preparando. E dentro desse alarido e desta trombeta há uma voz que já falou e que chama você. Aleluia. 154. A primeira coisa que sai a sua mensagem reunindo a noiva, a primeira coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente, e a trombeta fez nos seus no céu. Olha, essa é a coisa que acontece, amigos. Muito bem, né? É para isso que irmão Branham manifestou estas coisas. Eu sempre peguei que ele era deidade, 160. Não apenas um homem, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual ele ficou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi, ele manifestou através daquele corpo. Aquele corpo tinha de morrer. Qual o objetivo da morte de Jesus? De modo que ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. Aquele corpo tinha que morrer. Por que irmão Branham tinha que morrer? Não é para nos salvar mais, não é para nos lavar com seu sangue. Branham não é redentor, é perfeição. Por que ele teve que morrer? Porque ele tinha que estar representando tanto para os que dormem ou os que já dormiram, como aqueles que estão vivos. Ele teve que pregar uma mensagem da alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus em vida, mas então ir para o sepulcro, como aquela semente original que tem que cair para multiplicar uma noiva. Senão só seria Branham e mais ninguém. Tinha que haver uma multiplicação. Tinha que haver uma saída do denominacionalismo da era da Odisseia, para que nós hoje pudéssemos estar aqui em pé. Nós não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada, está vendo? Você já investigou a palavra justificada. Quando é que ela foi justificada, irmão Branham? Como ela disse, foi quando ela casou com o Filho do Homem. Quando ela recebeu a Cristo encarnado, ela casou. Tem que acusar o que você quiser do seu passado, dos seus erros. Já não há mais condenação. Ela entrou em Cristo. Ela não pode suportar as coisas da carne. Não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Está vendo? Você investigou essa palavra, justificada, para ver o que significa? Por exemplo, se o irmão Lino ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas mais, então ele descobrisse que eu não fiz. Ele ouviu algo que eu não fiz. Ele vem e diz: não, eu perdoo, irmão Branham. Irmão, perdoa? Eu não fiz nada. A respeito do que o irmão está me perdoando? Eu te perdoo por aquela mentira que você falou. Se eu não falei mentira, não interessa o seu perdão, eu não fiz nada. Mas agora aqui ele diz: porém ainda, porém se sou culpado, se eu fiz, então aceito perdão. Eu tenho que ser perdoado. Isso é certo, irmãos?
Amém, irmãos? Porém, eu ainda assim não seria justo porque fiz. Porque eu fiz, não sou justo, mas posso ser perdoado. A irmã que perde a sua virtude antes do casamento não é justa, mas pode ser perdoada. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito, de modo algum. Justificado. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado. Onde está o sangue, irmão? Saiu do trono do Pai. Lembrando, sendo aquela misericórdia que ele podia decidir, eu os perdoo. Saiu de Brandon. Brandon foi semeado como a semente do trigo. E agora onde está aquele sangue para te justificar de tal modo? Está na noiva. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre lembro que você fez estas coisas mais. Então você não é justo. Você é perdoado. Irmãos, irmãs, nós do ministério, eu perdoo. Você é perdoado, mas aquilo não te justifica. E as pessoas vão sempre lembrar do seu erro, vão sempre lembrar da minha falha. Mas Deus, quando Ele te perdoa e te traz a esse cume, a essa perda de coroa, Ele te justifica. Deus é infinito ao ponto que Ele esquece o que você fez. Infinito ao ponto que Ele pode te tomar como se você nunca tivesse feito nada. Você nasceu sem pecado, tal como Jesus. E você se coloca em pé diante de Cristo. Oh, que coisa bonita. Amém. Você não é justo, é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Como Brenda explica na mensagem União Invisível da Noiva de Cristo, que a razão pela qual você fez as coisas que fez, eu cometi, os seus cometi, isso foi por causa do meu primeiro nascimento. Mas quando me divorciei do meu primeiro marido, não apenas me divorciei, mas ele morreu para mim, aquela velha natureza, aquela semente velha de Adão. Eu tive que aceitar algo maior, algo mais forte. Eu não poderia estar casado com Cristo, estar casado com a minha velha natureza. Seria um adultério. Deus não toma uma adúltera. Ele teve que me tomar quando eu pude vir a um nascimento, através de uma justificação que Ele mesmo produziu. E agora estou em pé. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele assim decidiu colocar em pé você e a mim. À vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém. De pé ali. Que ele diz? Noivando? Namorando? Não. Namorando, virtuoso, filho de Deus. Noivando, fazendo promessas para ele? Não. Casada. Um virtuoso filho de Deus. Quando o casamento aconteceu, ele diz, nunca pecou para começar. Por quê? Ela foi preordenada, ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade, saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa, está vendo? Ela tem um pecado nela de modo algum. Hein? Quem se encontra aí virtuosa? A noiva. Hein? Nenhum pecado. E a trombeta, 165, ainda na mesma mensagem, com o toque de uma trombeta, e quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel a festa das trombetas. Está vendo que é uma festa pentecostal, a grande festa do céu e a festa das trombetas. E agora uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde à festa. E agora, esse aceno cordeiro no céu. Se não ouviu a trombeta, você convida a pessoa ainda assim quer sair. Mas se a trombeta soou, para aquela pessoa dando o som certo e mostrando aquele acordo da palavra, então você é convidado à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Você é convidado para subir no arrebatamento que vem. Observe, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, 170 aqui, aqueles santos do Antigo Testamento agora, quando esse arrebatamento primeiro aconteceu, note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Lázaro, despertou Jesus, ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou.
Oh, mas ele ainda não tinha, ele rendeu o Espírito. Ele tinha que morrer. Mas a garantia que ele ia levantar era a grande força. Talvez eu e você tenhamos que dormir. Como o irmão Brando falava, ele viajava tanto, ele dizia, talvez num acidente. Ou eles vão dar um tiro em mim enquanto eu estiver pregando. Eu não sei. Ele sabia, eu sei que eu tenho que morrer. Alguma coisa vai acontecer um dia desse. E nós estamos aqui presumindo, eu vou no arrebatamento, eu não vou morrer. Presumindo, irmão. Mas se algo acontecer comigo, se algo acontecer com vocês, tem que saber que a garantia já foi dada, já está tudo preparado. A voz já soou. E você dorme, mas você já é ressuscitado em potencialidades. Aleluia. Sentimos tristeza ver irmãos partirem, sentimos tristeza vendo entes queridos partirem. Mas Paulo veio e deu um consolo, diz: não quero que vocês sejam ignorantes, não fiquem adormecidos, não fiquem seguindo essa choradeira do mundo. Porque Jesus não ficou no sepulcro e Branda não permanecerá naquele sepulcro. Você não tem que se preocupar se você recebeu a terceira puxada, os trovões, o céu e a noiva casada, a esposa que tem aquele sangue virtuoso do Filho de Deus. Você está pronto, irmão? Aleluia. Sua grande voz despertou. E segundo se cumpre em 2 Tessalonicenses 4. Vamos só dar uma lida mais uma vez, é isso que eu estou lendo aqui. Acabamos de ler, faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Oh, morreu, não há esperança. Ele deveria ter aceito essa palavra em vida. Não aceitou a terceira puxada em vida, não há mais esperança. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser membro, não tem esperança. O Brandon vem e diz na mensagem o sinal. Não importa se é um cardeal, se é um bispo da nação, tem que estar sob o sinal. Senão o anjo da morte vem, não reconhece e achar. Ele chega com aquela espada do anjo destruidor e ele passa a espada e tira de novo. E se as pessoas hoje estão tentando promover seus grupos, suas organizações, não importa, irmão. A única linha de segurança que nós temos aqui é um consolo, uma esperança. Eu posso morrer, eu posso me deitar, mas eu me levantarei outra vez. Porque é um jubileu. Nós fomos chamados à festa das ceias. Nós estamos agora tendo um cordeiro virtuoso. Eles não têm parte destas coisas. É um escândalo para eles ouvir que o cordeiro saiu do trono.